2011. A recém-eleita presidente do Brasil dá início às discussões da reforma tributária. O então secretário executivo do Ministério da Fazenda, hoje ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, vem ao Senado propor uma reforma fatiada. O primeiro passo? Como que a gente trata a questão do ICMS interestadual e como que a gente pode unificar e simplificar o sistema tributário estadual. Um ano depois, avanços. O Senado decide unificar em 4% o ICMS para os importados. É o fim da chamada Guerra dos Portos, em que um Estado concedia benefícios fiscais de maneira irregular para estimular a entrada de produtos por seu território. De lá para cá, outros temas que fazem parte do chamado Pacto Federativo avançaram. É o caso da lei que reduz os juros das dívidas de estados e municípios com a União, que deixará de recolher 59 bilhões de reais dos governos locais. Com isso, muitos estados e municípios vão sair de uma condição de muita dificuldade para terem alguma folga nas suas contas e assim viabilizarem investimentos importantes para o crescimento econômico do país. O investimento público vem sendo prejudicado pela falta de capacidade de investimento dos estados, que viveram todo esse período sufocado por essa dívida onerada por juros que são absolutamente contradizentes com os que são pagos hoje no mercado. Agora, apesar do novo mandato, o desafio é o mesmo: fechar um acordo sobre a unificação do ICMS. Mas a matéria, que aguarda votação no plenário do Senado, só deve ser aprovada como parte de um pacote maior, pondo fim à chamada guerra fiscal. A reforma tributária tão desejada é um dos temas mais polêmicos, tão polêmico quanto a reforma política. Então você tem que fazer isso como cortar salame, fazer por partes, né? Cada dia um pedacinho. Fazem parte desse pacote a compensação financeira dos entes que perderão recursos com a mudança no imposto, a unificação do ICMS para os produtos vendidos pela internet e o perdão dos incentivos fiscais concedidos irregularmente pelos estados para atrair investimentos. Os estados disputam empresas promovendo cada vez mais um plano de benefício. Só que isso é incompatível entre estados, por exemplo, como Bahia e São Paulo. A capacidade de ofertar para uma empresa instalar em São Paulo é muito maior do que no caso da Bahia. O importante é estar todo mundo focando nesta agenda maior, que é uma agenda pró-crescimento, é uma agenda pró-criação de empregos, que envolve muita coordenação, mas que eu acho que, dada a evolução que já alcançou, tem um prognóstico bastante positivo. Mas, para este professor de economia, essas mudanças são apenas medidas pontuais. Uma reforma tributária é uma mexida inteira em toda a estrutura e no sistema tributário como um todo. A última grande reforma tributária no Brasil foi durante a ditadura militar. É de 1966 o Código Tributário Nacional, primeiro documento que procura delinear o sistema brasileiro. Foi nessa época que o país introduziu pela primeira vez na América Latina o Imposto de Valor Agregado, que incide sobre o consumo. Desde então, nada de reformas, só pacotes tributários. Mas por que o sistema tributário brasileiro é tão complexo? Primeiro, pelo fato de o Brasil ser uma federação com 3 níveis de governo: União, Estados e municípios, cada qual com uma competência tributária distinta. Segundo, existem mais de 100 impostos, taxas e contribuições no país. Terceiro, a chamada bitributação. Há uma superposição de tributos que poderiam estar fundidos num único tributo ou em 2 e que estão espalhados em dezenas de tributos. O principal caso é a tributação sobre bens e serviços, que a gente chama também de tributação do consumo. Eu tenho, por exemplo, num produto que vem importado, pago IPI, aí depois esse produto transaciona entre 2 ou 3 estados e eu vou pagando ICMS sobre ele. E quando eu chego na ponta final para cobrar o ICMS, ele é cobrado sobre o valor total, ou seja, dentro dele estão os tributos. A carga tributária do Brasil ainda é a mais pesada entre os emergentes e mais alta até que Japão e Estados Unidos. Ela também é considerada injusta. Ao mirar o consumo, ela penaliza as classes de menor renda. Funciona assim: enquanto a família da Ana, que vive com até 2 salários mínimos, destina 48,8% da renda para pagar impostos, a da Maria, com ganhos acima de 30 salários mínimos,
gasta só 26,3% do que recebe com tributos. A carga tributária do pobre é muito maior do que a carga tributária do rico, em consequência da maior tributação do consumo. Se eu tributo menos a produção e o consumo, eu aumento a capacidade de consumo da população. Tá certo? Os preços tendem a cair para pressionar menos a inflação. Agora, evidentemente que não interessa para quem detém a riqueza e detém a renda, né? Porque vai significar que vai ser mais tributado. Pressupõe-se uma predisposição, uma vontade de se chegar a um acordo, né, e acabar com essa ideia casuística de você trabalhar com tributos, atendendo apenas a setores que têm o poder de expressar, de se manifestar e de se materializar num sistema tributário.